Só começou a gravar agora, então, novamente, boa noite, dando início aí à nossa segunda aula aqui na Faculdade São Luís de França, a disciplina Teoria Geral do Direito Civil. Então, dando prosseguimento à nossa aula, sem maiores delongas, nós passamos aí a apresentar alguns slides. Então, a gente aqui só a título de revisão, porque se vocês viram em outras disciplinas, é importante ressaltar aí algumas noções básicas do direito. Então, dentre elas, nós temos aí, basicamente, o conceito de direito, e o conceito de direito perpassa aí pela evolução da sociedade, que a partir do momento que deixa de ser nômade e passa a viver em coletividade, passa a necessitar de regras para que essa coletividade não se autodestrua, e em função de conflitos que são naturais numa coletividade, há a necessidade de normatização e também de um Estado, para que um Estado no sentido de um ente para controlar essa coletividade e buscar o bem comum de todos aí. Em função disso, nós vamos, então, seguindo. Direito vem daquilo que é reto. No sentido figurado, direito passou a ser sinônimo de regra no positivismo, certo? De norma no pós-positivismo, que vale como regra e princípios. Então, perceba que sempre eu estou puxando o gancho aqui para que a gente continue com a visão ampla. Um detalhe importante do direito é que direito é um ramo do dever ser, Direito indica diretrizes, dá a luz no final do túnel. É diferente de ciências duras, ciências que definem o que é, ciências do ser, como, por exemplo, a matemática, que está aí, apresentando aí a questão do 2 mais 2 igual a 4. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade para interferir nessa abordagem. Em relação às fontes do direito, a primeira coisa que eu vou esclarecer é que essa classificação de fontes ela vai depender, em algumas situações, da disciplina que você está estudando. Então, fontes do direito penal é diferente de fontes do direito civil. Por quê? Então, vamos ver primeiro as fontes do direito civil e depois a gente discute por que ela é diferente das fontes do direito penal. Veja outra tratamento sistêmico de duas disciplinas aí, um tratamento multidisciplinar, exatamente porque essa classificação de fonte vai variar por imperativo lógico. A gente vê já. Então, as fontes do direito elas são consideradas diretas, que é a lei, no sentido de norma jurídica, e o costume, no sentido de um costume secundo legis, o costume estabelecido pela lei. Esse aí não é o costume que supre a lacuna do artigo 4º, foi o questionamento de alguém na aula passada. E também esse não é o costume contra a lege, certo? A gente fala dele já já. E temos as fontes indiretas do direito, que é a doutrina e a jurisprudência. Doutrina, na verdade, é considerado como, basicamente, aqueles que estudam o direito, são intérpretes, inclusive, do ponto de vista de origem, e que, por sua relevância dos conhecimentos produzidos, acabam tendo um efeito, importante aí como argumento de autoridade, embora argumento de autoridade seja uma falácia. E jurisprudência é basicamente um conjunto de decisões do Poder Judiciário reiteradas no mesmo sentido e que acabam tendo uma força motora interpretativa. Então, aqui pegando essa tela, vamos ver o nível, como é que vocês estão em termos de percepção. Vocês estudaram Direito Penal 1 no semestre passado, teoricamente, a maior parte da turma,
E lá no primeiro módulo de Direito Penal 1, vocês viram fontes do direito penal. Então, em relação às fontes diretas, tem uma diferença entre essa classificação e a classificação do direito penal. Quem consegue me dizer que diferença é essa? Na verdade, é bem simples, né? Eu vou fazer a pergunta de outro jeito, vocês vão perceber que vocês conseguem responder tranquilamente. Costume pode definir um crime? Então, Hilton já respondeu lá, não pode definir um crime, né? E aí eu faço a outra pergunta. Por que que costume não pode definir um crime, só lei em sentido estrito, né? Isso aí tem um fundamento, né? Qual é o nome desse fundamento? Que são duas palavras unidas com a preposição da. Exatamente. Veja que legal, né? A primeira resposta, ela já é baseada em um princípio da legalidade, certo? Que está esculpido ali no artigo 1º do Código Penal e que estabelece, né, e também no artigo 5º da Constituição Federal, e por isso ele tem matriz constitucional, e por isso estabelece que não há crime nem pena sem lei anterior que o preveja. Daí saem 3 subprincípios, que é o da reserva legal. A lei tem que ser formalmente uma lei ordinária, ou no máximo complementar, oriunda de uma fonte material, que é o Congresso Nacional, Poder Legislativo Federal, e o princípio da anterioridade, que essa lei tem que ser anterior ao fato que está sendo analisado como crime. E, finalmente, taxatividade, né, que só são considerados típicos aqueles fatos predeterminadamente assim estabelecidos pelo legislador. Seja ali no artigo 121, a 359H do Código Penal Brasileiro, ou nos diversos tipos penais existentes aí na legislação extravagante. Ok? Até aí alguma dúvida? Então perceba que por força disso, né, fonte direta do direito penal é só lei, né? Costume não é fonte direta do direito penal, certo? Então eu tenho que entender as idiosincrasias, as questões específicas de cada ramo, né? Eu mantenho um foco geral e observo que um ramo específico pode ter alguns detalhes diferenciados. Então, se eu for estudar tributário, por exemplo, eu vou ter esse problema aí de restrição, que não é um problema, é uma proteção ao cidadão, né? O professor fala um problema, mas não é problema. Esse princípio é para proteger o cidadão, né? E aí, veja que interessante. Gente, por que o princípio da legalidade protege o cidadão? Alguém pode me dizer? Então, por que o princípio da legalidade protege o cidadão? Alguém sabe dizer? O que aconteceria se não houvesse princípio da legalidade? Crimes poderiam ser criados por lei municipal, por medida provisória, por lei estadual, e poderiam se referir, inclusive, a fatos passados. Seriam novatio legis incriminadora e, mesmo assim, retroagiriam e violariam outro princípio que está na Constituição e no Código Penal, que é o da retroatividade da norma penal mais prejudicial. E, repito, né, assunto, eu estou fazendo esse paralelo com o Penal 1, estou evitando outras áreas, porque é um assunto que vocês estudaram no período passado, certo? Então, assim, quem tem muita preocupação, como o professor vai avaliar e etc., tem que se preocupar mais em aprender e absorver o conteúdo, né? Que isso que é importante. Então, como que eu vou terminar Direito Civil 1, fazer Direito Civil 2 no semestre que vem
e vou dizer para o professor do semestre que vem que eu não absorvi nada de Direito Civil 1. Então, isso aí, cada um tem que avaliar, isso que é importante, né, que a gente consiga aprender. Então, Guilherme, está corretíssimo, limita o poder do Estado. Pois não, Fabiano? Não, era isso, professor. Era esse comentário. Você estaria correto também que o princípio da legalidade ele é um limitador do poder do Estado. Pronto, então é isso, né? E acaba funcionando como uma garantia constitucional para que a maior violência exercida pelo Estado, que é através do direito penal, ela não nos atinja sem que as regras estejam claramente definidas, certo? Então, nós, né, como diria o Beccaria lá nos delitos e nas penas, nós depositamos no Estado parcela da nossa liberdade e que se transforma em poder quando nós aceitamos submeter a pena, se cometermos crime, para que outras pessoas também sejam punidas, se assim o fizer, para que possa haver vida pacífica em sociedade, né? Basicamente isso. Então, deixa eu passar aqui, né? Mas eu repito, qualquer um queira tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, fique à vontade. Então, as fontes, elas podem ser materiais, ou seja, quem é que produz o direito? Então, como regra, é o poder público, é o Estado. Estado no sentido genérico. Eu não estou falando do ente federativo Estado. Estou falando do Estado abrangendo todo o poder público, toda a administração direta e indireta. E as fontes podem ser formais. Aí eu estou focado mais em tipo de lei, né? O tipo de norma. Então, imediatas primárias, como regra que se aplica ao direito civil, nós temos a lei e o costume. Repito, esse costume aí, né, é um costume secunto legis, não é qualquer costume, né? Depois a gente volta a falar desse costume. Então, Jean está colocando ali, o cidadão é livre se agir conforme a legislação. Na verdade, não, viu, Jean? E os contratualistas lá do iluminismo, eles já observavam isso de uma forma bem interessante, né? Vocês já ouviram falar em Jacques Rousseau, né? Escreveu o Contrato Social. Então, Beccaria, Voltaire, Montesquieu, esse pessoal todo, eles acabam sendo contratualistas também. E no modelo contratualista, as pessoas aceitam basicamente determinados resultados que lhes são prejudiciais, né, um pacto que faz de sociedade, para que se alguém tentar fazer isso com você, aquela pessoa sofra também. E Rousseau diz claramente no livro dele, Contrato Social, o seguinte: eu aceito ser executado pela pena de morte, tinha naquela época, se eu cometer um crime capital, para que possa eu ser protegido, minha família, meus entes queridos, se alguém assim o fizer também. Então, é um pacto social e ele limita. E eu te mostro como limita, né? Mas eu entendi que você quer colocar, né? Liberdade conforme a legislação, mas não é uma liberdade total, certo? Porque, digamos, você vê um sinal vermelho, você para no sinal vermelho. Você está parando porque tem normas que determinam isso, certo? Mas não é necessariamente o que você quer. Isso é uma restrição da sua liberdade de locomoção. E por que você não pensa assim e se revolta? Porque você sabe que aquilo é necessário. Porque se as pessoas não pararem no sinal vermelho, você depois vai estar em risco quando passar no verde. Então, esse é um exemplo claro de um contrato social que se faz, certo? Mas toda vez que o Estado está normatizando, que o Estado está julgando, que o Estado está administrando a coisa pública, né, e principalmente legislando, está vendo aí, né, está utilizando de um poder que foi passado por nós, né, cidadãos, com esse objetivo. E o objetivo primário é o bem comum da coletividade, mesmo que a gente não pare para analisar isso conscientemente. Né, entendendo o que você está falando, né, mas não é liberdade, né, é conduta regrada, é diferente.
Mas vamos lá. Dentro disso, pessoal, nós temos também como fontes formais mediatas ou secundárias. Olha o costume de novo. Esse costume é diferente do primeiro costume. Né? O costume que é fonte direta é o segundo legis, segunda lei. E o segundo costume, que é fonte mediata, ou seja, subsidiária, esse é o costume praeter lege. Esse é o que foi observado do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É o que supre lacunas, certo? Vamos passar. Então, ainda observando as fontes do direito. Né? Então, Cleovan está falando ali de controle social, isso, né? Nós temos aí a necessidade de que haja o controle social numa democracia. E hoje a gente tem até ferramentas que permitem isso, né? O que nós ainda como sociedade não evoluímos foi que a cidadania ela ocorra de forma plena, né, e participativa. Então o cidadão ainda nesse aspecto ainda está em evolução, ainda está um pouco omisso, né? Hoje em dia nossa cidadania participativa ela ainda se restringe a votar, não se restringe a controlar durante o mandato esses representantes, nem tomar medidas mais enérgicas. Né? Então, a gente ainda está evoluindo nesse sentido de controle social. Eu cito, por exemplo, a audiência de plano diretor. Eu participei de algumas, né? A gente obrigou, inclusive, alguns municípios a propiciar esse controle social, e o que a gente vê, tristemente, é que quase ninguém aparece. Quem aparece não está preocupado com o coletivo, está preocupado com o individual. Né? E a gente vê esse processo se repetir nas eleições também. Né? Então, Cleovan está falando ali, né, que escolhemos através do voto pelas diretas já em 83. Certo. Então, dando prosseguimento, né, a lei é a norma imposta pelo Estado e obrigatória na sua observância. Né? E uma característica do direito é a coercitividade. O costume, né, como vocês já sabem, tem duas características fundamentais. Né? E essas características redundam que é uma conduta reiterada com convicção de sua obrigatoriedade. Então, o costume tem dois elementos: o elemento objetivo, que é reiteração de condutas numa dada sociedade, e um elemento subjetivo, que é que as pessoas que participam daquele ato têm convicção da sua obrigatoriedade. Eu dou, por exemplo, o cheque, né, que é chamado de pré-datado. Na verdade, não existe cheque pré-datado. Em primeiro lugar, o que acontece é cheque pós-datado. E não há norma que regulamente isso, certo? O cheque é um título de crédito que caracteriza-se como uma ordem de pagamento à vista. Isso de transformá-lo em um título a prazo foi por força do costume. E houve tanta reiteração dessa prática comercial e mercantil. E há uma convicção tão grande da obrigatoriedade que isso virou um costume. Né? E o costume, repito, no direito civil, ele acaba virando fonte imediata ou mediata do direito. Acaba virando norma. Né? Tanto é verdade que se alguém faz uma compra e fica acertado ali que vai ser passado um cheque pós-datado, né, que eu vou chamar de pré-datado, como se chama, e quem recebe o cheque vai e apresenta imediatamente ao banco, o banco não quer saber, para o banco é um título de crédito à vista. O banco vai e, né, retira o dinheiro da conta de quem emitiu o cheque. E aí pode ter alguns problemas. Certo? Isso é tão grave hoje, tão reconhecido pelo direito, que esse caso concreto que eu estou falando para vocês cabe dano material e moral, né, em função do credor ter sacado o cheque antes do prazo acertado. Ok? Não sei se já aconteceu com algum de vocês isso aí. Professor. Pois não?
Outro costume também, eu não sei se é costume, eu não sei se é fato, assim, jurídico. As pessoas também, o uso do cheque hoje ele é bem menor do que antigamente. E as pessoas cortavam, faziam um tracinho que identificava que aquele cheque só poderia ser depositado. Isso também entra na questão da legalidade, dentro desse viés. Isso aí não é costume não, viu, Cleovan? Isso aí está previsto na normatização, né? Que o cheque tem que ser depositado, ele não pode ser sacado na boca do caixa. Isso é normatizado. Aí já é diferente do cheque predatado. Entendi, professor. Obrigado. As ordens. Então, o Jean está dando um exemplo aí, né? Confirmando que houve dano moral e material. Então, a Ana Lúcia está dando até o nome correto ali, que a gente não estava dando. Chama-se cheque cruzado, certo? Isso é normatizado. Doutrina, né? Eu já dei os detalhes, né? O Antônio aí está dando mais detalhes ainda, né? Preto e branco. Então, isso é bem normatizado aí na prática comercial. E jurisprudência, também já dei a definição para vocês. A gente entra agora em outro ponto, né? As acepções da palavra direito. Direito vai ter diversas acepções, né? Ou seja, é uma palavra polissêmica, significa diversas coisas diferentes. Então, por exemplo, nós temos direito numa acepção que significa justiça, né? Mas o que é justiça? Justiça já tem acepções também polissêmicas, né? É uma palavra polissêmica e significa muitas coisas. Mas existem duas significações importantes para a justiça. A justiça como equitativa, né? E a justiça também como distributiva. O conceito de justiça equitativa, que equivale a direito, é dado por Celso, que diz que jus est harmonia et equi. A justiça é a arte do justo e do equitativo, né? E o outro é dado por Ulpiano, né, que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Que em latim fica mais ou menos assim, né? Justiça est constans et perpetua voluntas sum jus quic tribuente. Engraçado que lá no símbolo da UNIT, né, tem esse aí, sum quic tribuente, dar a cada um o que é seu, certo? Então, isso aí é o conceito de justiça distributiva de Ulpiano. O direito também ele pode ser, né, um sinônimo de um fato social, porque onde há sociedade há direito e onde há direito há sociedade. E aí vem um outro brocardo conhecido, né? Ubi societas ibi jus, ubi jus ibi societas, né? Que é exatamente isso que eu falei em português. Lembrando a todos, né, que eu não fiz curso de latim, eu não sei latim, eu só falo o básicozinho mesmo, e a gente tem que aprender por um motivo simples. Quando, né, você estuda, por exemplo, pegando uma outra área, você estuda informática, você não trabalha com o rato, né? Tô jogando laser aí na cara de vocês. Vocês trabalham com mouse. O disco rígido, na verdade, é o HD, hard disk, né? Os programas do seu computador, os aplicativos, são software, né? A parte rígida do seu computador, as peças, compõe aí o hardware. E por que eu uso essas palavras em inglês, né? Se às vezes a gente nem sabe inglês direito? É porque quem desenvolveu a tecnologia e a significação desses conceitos usou essas expressões. Então, quando eu falo mouse, né, todo mundo não pensa no rato, pensa exatamente nessa interface de entrada em que eu controlo um ponteiro na tela, né? Então, é por isso que essas acepções elas são importantes, elas significam muito mais do que a tradução delas. E por isso que ainda são usados esses brocardos latinos até hoje. Quando você for falar ali de, né, uma nova lei
que entrou em vigor e revogou um crime, você não vai ouvir ninguém, ou pouca gente, falando em abolição do crime. Você vai ouvir falar em abolício crimes, certo? Então, é por isso que a gente tem que ir se acostumando, pelo menos, com essas expressões, com esses pequenos brocardos latinos, certo? Isso é importante aí para quem faz curso de direito. O direito também ele pode ter uma acepção de ciência, né? E aí vai ser uma organização epistemológica, né, ontológica, de conhecimentos que são agregados numa forma científica e usando métodos consagrados. Né? O método da ciência jurídica mais usado, né, se usa inclusive em trabalhos de conclusão de curso, é o dedutivo. Né? Falta muito ainda pesquisa de campo em direito, isso era importante de se fazer. Né? Aí na capa temos o livro do Hans Kelsen, que é bibliografia complementar, inclusive, e ele, por exemplo, é um expoente desse positivismo jurídico, mas que nos presenteou aí o sistema jurídico mundial com teorias muito importantes e usadas até hoje. A gente já vai citar ele de novo, né? Agora nessa aula ou em uma próxima aula. E, finalmente, nós temos as acepções do direito, né? Quando alguém fala, mas o direito prevê isso, né? Eu estou falando da norma agendi, ou seja, eu estou falando da norma objetiva. Ou alguém fala, eu tenho direito a isso. Então, alguém está falando aí da facultas agendi, ou da faculdade de agir perante o direito, certo? E aí temos até uma diferença, né? O direito objetivo, eu estou me referindo à norma, é a mesma coisa, o norma agendi, né? E aí nós temos os caracteres que tipificam qualquer norma. E o facultas agendi, eu estou falando, né, da faculdade das pessoas de exercerem o direito. Porque, veja, mesmo que eu tenha direito, não quer dizer significativamente que eu vá, efetivamente, que eu vá exercer esse direito. Quem é aí que não sabe, né, que numa situação concreta teve um bem jurídico seu lesionado e preferiu deixar para lá para não ter dor de cabeça, né? Isso já aconteceu comigo, por diversos motivos, né? Por exemplo, falar de trânsito, né? Uma vez uma senhora bateu no meu carro, né? E ela estava errada, ela sabe que ela estava errada, mas a demora para se fazer perícia, etc. e tal, para se convencer aquilo ali, para aquilo ali virar um processo judicial, que o estrago foi muito pequenininho, não custava nem R$ 200, né? Então, assim, cada um fica com o seu mesmo e vamos embora, que não dá para perder tempo com isso, não. Mas eu sei que se eu parasse e ficasse, eu ganharia no final. Né? Mas a questão é, vale a pena o investimento necessário, né? Porque o direito é uma luta, como já dizia Rudolf von Jhering, né? A luta pelo direito. Então, o direito é uma luta. Mas nem sempre lutar é o melhor caminho. Às vezes é melhor abdicar. Alguém já passou por uma situação dessa que sabe que estava certíssimo, mas para não ter, né, dor de cabeça, ter que ir em judiciário, delegacia, preferiu deixar para lá. Diga aí, só se alguém já passou por isso. Todos já. Pode até não lembrar, né, da situação concreta, mas todos nós já fizemos isso. Até porque, né, se você quiser processar e entrar com ação toda vez que você tiver certo, mesmo que você esteja certo, você não vai fazer outra coisa na vida, certo? Então é complicado. Isso aí só é brincadeira, né? Diz quando o sujeito entra no curso de direito, ele quer processar todo mundo, né? Dura lex, sed lex. Quando sai do curso de direito, já não quer briga com ninguém, né? Só quer tranquilidade. É isso aí, né, Anderson? Realmente, o Código do Consumidor, se for levar à risca, é tanta coisa que tem de direito que acaba deixando para lá para não ter dor de cabeça. É comum acontecer isso mesmo.
Só que aí a gente também, né, tem que ter limites. Né? O que é que eu digo que tem que ter limites? É igual aquele poeminha, né, que dizia assim, né, primeiro eles invadiram o nosso jardim, depois, né, a nossa casa, depois tomaram o nosso ar, e aí a gente não pode respirar mais, alguma coisa assim, né? Então, tem que ter um limite a partir do qual, mesmo que você não goste de briga com ninguém, né, você não vai brigar com ninguém, mas você vai ter que litigar com as pessoas para defender seu direito, senão fica complicado. Isso, né? Quem trabalha com comércio é muito comum, porque se você for litigar com todos, você ainda acaba perdendo clientela, né? Relação entre direito e moral, pessoal, é basicamente essa. Direito tem coercibilidade, moral não tem. Esse é o ponto de vista mais importante de diferença entre os dois, certo? Por isso eu nem perco muito tempo. Nós temos aí algumas teorias que tentam explicar a relação entre o direito e a ética, certo? E, né, nós temos aí a teoria de Bentham e Jelinek, que diria, né, que há, né, vou pegar aqui o esqueminha, né? Tudo que é jurídico é moral, mas nem tudo que é moral é jurídico. Então a moral seria um círculo mais amplo. Mas eu gosto mais desse, né? Eu acho que esse, que é o de Dupasquier, retrata a realidade. Porque tem questões que são juridicamente corretas, mas não são moralmente aceitas, né? Então, existem questões que são jurídica e moralmente coincidentes. Então, nem tudo que é moral é jurídico. Isso aí está mais próximo da realidade. E nós temos a teoria pura de Kelsen, olha ele de novo aí, que ele diz que direito não tem nada a ver com moral, completamente separado, porque direito é só norma, né? Objetiva, ele é puramente positivo. Por isso que o livro dele se chama Teoria Pura do Direito. Essa questão da formação do Estado a gente já conversou, eu não vou perder tempo com isso, né? Lembrando que a tripartição dos poderes vem lá de Aristóteles e é desenvolvida por Montesquieu, e, né, tem que ter pelo menos aí 3 poderes. Um que faz as leis, um que aplica as leis e busca pacificação social, que é o judiciário, e o outro que administra a coisa pública, né, a res pública. E aí nós temos o executivo. Essa simbologia toda é só para lembrar vocês que estamos no pós-positivismo e que no pós-positivismo norma é regra escrita e é também princípio, certo? Isso a gente já falou. E nós temos o nosso sistema jurídico numa pirâmide kelsiana. É o Kelsen de novo aí, certo? Eu vou dar uma explicação, né? Mas não se preocupem que eu não vou cobrar isso de vocês, mas essa explicação é importante, né, para que vocês possam começar a entender o sistema jurídico. Vocês vão ver isso de novo em constitucional, em direitos humanos e em direito internacional, né? Mas a gente vai concluir a aula de hoje falando dessa pirâmidezinha aí, né? Por enquanto eu pergunto, tá tudo tranquilo aí na recepção? Tá dando para entender direitinho? Né? Mais revisão até agora, né? A gente ainda não entrou propriamente dito no direito civil. Diga, Fabiano. Então, essa pirâmide, né? Nós temos aí Kelsen, mas antes de falar de Kelsen, eu quero falar de outra coisa. Um tratado internacional ou uma convenção internacional, né? Ela, para valer no Brasil, vocês acham que basta que ela esteja em vigor no estrangeiro ou teria que ter algum processo legislativo para que essa convenção ou tratado pudesse, né, ter uma força de norma e ser coercitiva dentro do sistema jurídico brasileiro? O
que vocês acham? Né? Saiu aí um tratado internacional X. Isso já obriga a gente como se fosse uma regra jurídica? Ou teria que passar por algum processo para que o Brasil validasse isso e dissesse, olha, esse tratado aqui, no Brasil vale, aquele não. Né? Então, vocês estão corretos. Existem dois sistemas em relação a isso que eu perguntei. Um que é chamado monista. Essa corrente entende que, né, é a primeira opção, ou seja, que um tratado ou convenção internacional em vigor, ele vale independentemente do país concordar ou não. E tem a segunda opção, que é chamada de dualista, e é a opção que a gente usa e a maior parte dos países utilizam. Né? Um tratado internacional, para não violar a nossa soberania, olha que legal, ele tem que ser ratificado por nós. E como é que ocorre essa ratificação? Ocorre em diversas etapas. Eu vou resumir aqui as 3 mais importantes. A primeira, o presidente da República, que representa o país externamente, assina, adere ao tratado. Né? Esse é o primeiro passo. Professor, já vale esse tratado no Brasil? Não. Tem que passar por todas as 3 etapas. Só um parênteses, né? Para não passar. Denise, vou disponibilizar o material no Classroom, sim. Né? Anne, normalmente a gravação é disponibilizada até amanhã do dia seguinte, certo? Quando eu tenho tempo no mesmo dia, mas eu só garanto no dia seguinte. Ok? Então, voltando para cá, para o tratado entrar em vigor no Brasil, ele tem que, né, vamos lá, primeiro, ter assinatura, né, aderência lá do presidente da República, depois o presidente da República encaminha para o Congresso Nacional, só lembrando aqui, sabem, Congresso Nacional, vamos ter Câmara dos Deputados e Senado Federal lá dentro do Congresso, né? Então, o Poder Legislativo Federal é composto desses 2 órgãos, é bicameral, certo? Então, encaminha para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional vai analisar e verificar se aprova ou não a inserção desse tratado no direito interno nosso. Né? Se o Congresso aprovar, isso sai na forma de um decreto-lei. E aí, professor, esse decreto-lei já obriga a gente? Não, porque, como eu disse, tem que fazer pelo menos as 3 etapas. Então, o que precisa ainda para que esse tratado internacional tenha validade no Brasil? Precisa que, de novo, a presidência da República ratifique esse tratado, né, e materialize essa ratificação num decreto, que é a forma legislativa utilizada pelo Executivo. E aí alguém pergunta, de novo, professor, mas o presidente já não assinou? Né? Porque lembrem-se que esse processo, que pode parecer rápido, às vezes demora. Né? Eu tenho exemplos aí de mais de 10 anos, entre primeiro o presidente assinar e voltar para o presidente de novo. E aí, quando demora, o que acontece? Né? Mudou a presidência, mudou a política. E, para garantir que esse tratado tenha legitimidade, é importante que o presidente atual o ratifique, né, através de decreto. E aí esse tratado entra no Brasil, ok? Então, é basicamente essas 3 etapas. Existem outras etapas, mas eu não vou entrar nisso eu deixo para o direito internacional, certo? Mas basicamente isso. Então, eu só posso afirmar que um tratado ou convenção internacional é norma cogente dentro do Brasil, quando ele passar por esse processo todo e for aprovado. Dúvidas, pessoal, sobre isso? Né? Porque isso é só um esclarecimento para o que eu vou entrar agora. Não? Então vamos lá. O que acontece? Antes de falar disto, estão vendo essa pirâmide na tela? Ela é a pirâmide de Hans Kelsen. A pirâmide de Hans Kelsen original, ela tem 2 gomos só. Ela só tem 2 dimensões.
No topo da pirâmide fica a Constituição Federal. E na base da pirâmide fica todas as demais normas, né? Qual o sentido dessa pirâmide? Para Kelsen, ser o sentido jurídico, né, de um sistema jurídico constitucional em que há uma constituição rígida, hierarquicamente superior nesse sistema. O que é uma constituição rígida? É aquela que só pode ser alterada por um processo legislativo mais rigoroso do que o infraconstitucional, né? E aí, professor, nossa Constituição é rígida? Nossa Constituição pode ser alterada no processo legislativo, né? Da mesma forma que a legislação infraconstitucional, ou seja, que uma lei ordinária, que uma lei complementar, né? Então, já Hilton está dizendo ali que é rígida, né? Então, nossa Constituição, ela só pode ser alterada, digam aí, através de que tipo, né, de espécie legislativa? Através de proposta de emenda constitucional, que aprovada vira uma emenda constitucional. Certo, professor, entendi. Não é por isso que ela é rígida. Mas nossa Constituição diria, né, parafraseando o ministro Alexandre de Moraes, que ela, Guilherme já colocou aí também, que considera ela super rígida, né? E por que Alexandre, o ministro Alexandre, considera a Constituição super rígida? E ele está correto. Porque tem uma parte da Constituição que pode ser alterada, né, através de PEC, através de proposta de emenda constitucional. E tem uma parte da Constituição chamada de núcleo intangível, que Hilton ali já disse o que é, né? Cláusulas pétreas, que estão previstas, para quem tiver curiosidade, lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, né? Então, esse núcleo intangível, ele não pode ser alterado nem por emenda constitucional. Professor, como é que muda isso, então? Uma nova Constituição, né, promulgada através de uma nova Assembleia Constituinte. Deus me livre disso, né? Nossa Constituição aí de 88 está se efetivando, amadureceu, ela está boa, né? Não é agora que vai mexer nela e começar do zero de novo, né? Esse processo que começa de uma certa inefetividade para uma efetividade dentro de um percentual que não é 100%, certo? Que estamos dentro do DVC. Então, voltando para cá, pessoal, Kelsen estabeleceu que em sistemas como o nosso, que tem uma Constituição rígida, a Constituição é hierarquicamente superior a todas as outras normas e, do ponto de vista lógico-jurídico, é a norma hipotética fundamental desse sistema. A conclusão disso é bem simples, né? Qualquer norma dentro desse sistema que diz respeito à Constituição, a gente diz que essa norma é o quê? Qual é a palavrinha, né, que é até difícil de falar? Essa norma... Inconstitucional. A norma é inconstitucional e sofre de inconstitucionalidade, certo? É isso mesmo aí, Cleovan, isso mesmo, Antônio Carlos. Então, voltando para cá, né, perceba que essa pirâmide tem tudo a ver, né, com controle de validade das normas no sistema jurídico. Veja que legal. Validade é a compatibilidade de uma norma inferior com a norma superior, né? Se eu estou avaliando a Constituição, para a norma inferior ter validade, esta norma tem que estar de acordo com a Constituição. Se essa norma inferior não estiver de acordo com a Constituição, esta norma é inválida. E é inválida por quê, professor? Porque ela não é constitucional. Ela sofre de inconstitucionalidade, né? E aí o Cleovan está falando da Comissão, né, de Constituição e Justiça, que tem a possibilidade de fazer o controle preventivo
legislativo durante a fase do processo legislativo, que inclusive a gente vai estudar, então vou me ater para falar disso lá depois, em relação a isso, certo? Embora esse seja excepcional, né? O controle regra no nosso sistema jurídico é o repressivo pelo Poder Judiciário, né? Que pode ser concentrado no modelo austríaco ou difuso no modelo lá do americano, do caso Marbury versus Madison. E, enfim, né? Não vou deslizar na maionese, que eu adoro o constitucional. Então, voltando para cá, para a pirâmide, né? A pirâmide básica de Kelsen, Constituição como fundamento, e nós temos as demais normas infralegais. Até aí, ok? Beleza. O que aconteceu? Né? Eu vou colocar aqui para a gente acompanhar o raciocínio. E, veja, isso é um raciocínio científico jurídico. Né? A gente vai construindo aqui os conceitos e vocês vão ver onde a gente vai chegar. Deixa eu só colocar Constituição Federal. Vamos lá para a Constituição Federal. Ok. Esse parágrafo terceiro aqui, minha gente, visto aí, esse parágrafo terceiro foi acrescentado ao artigo 5º da Constituição, né, pela emenda constitucional 45 de 2004. Está aqui, ó. Essa emenda constitucional, ela foi conhecida como a PEC da reforma do judiciário, certo? Entre outras coisas, ela acrescentou esse parágrafo terceiro ao artigo 5º da Constituição. E aí veja que legal o que diz o parágrafo terceiro. Vamos ler. Tratados e convenções internacionais, né? Então ela versa sobre tratados e convenções de direito internacional. Então, a primeira pergunta aqui é, ela versa sobre qualquer tratado ou convenção de direito internacional, ou é sobre um tipo, né, uma espécie, um conjunto de tratados ou convenções de direito internacional? O que vocês acham? Lendo aí o parágrafo terceiro. Esse parágrafo terceiro, olha a minha pergunta, versa sobre qualquer tratado ou convenção internacional? A resposta está na leitura dele. Né? Vamos ver quem consegue interpretar aí. Acho que é só sobre direitos humanos. Né? Então, começa aqui, ó. Pronto. Paloma já colocou ali, Hilton também. DH, né? Que é Direitos Humanos. É Departamento de... Aí seria RH também. Então, DH é Direitos Humanos. Né? Então, eles versam sobre direitos humanos. Né? Então, tratados e convenções que versem sobre direitos humanos, estão percebendo já a importância desses tratados, né? O parágrafo terceiro acrescentou que esses tratados têm um tratamento diferenciado quando entram no sistema jurídico brasileiro. Que tratamento é esse, professor? Eles vão ser equivalentes a emendas constitucionais. E o que isso significa na prática? Guilherme, não, o Supremo não tem que ser consultado. Né? E quando eu falo recepção é um fenômeno que ocorre do sistema jurídico anterior à nova Constituição interno em vigor, que é compatível com o sistema subsequente. Né? Nesse caso, nunca seria usado a expressão recepção, seria só constitucionalidade mesmo. E constitucionalidade, o Supremo, né, pode analisar. Eu vou, só para te responder a pergunta, eu faço outra pergunta. Uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que virou emenda constitucional, pode ter sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal? Pode, né? Vou dar um exemplo. A PEC 96, né, que me parece que agregou o parágrafo 7º
do artigo 225 da Constituição, ela está com a ADI, com ação direta de inconstitucionalidade, nesse momento, né, em processamento no STF. É aquela que permitiu lá a prática de vaquejadas. Né? Lembram dessa polêmica? Então, a PEC acabou permitindo isso. E ela está com ação direta de inconstitucionalidade para que o STF analise de novo essa situação. Certo? Então, a resposta é ligada. Né? Então, se o tratado ou convenção entra equivalente ou emenda, eu posso dizer que ele pode ser submetido a um controle de constitucionalidade. Ok, pessoal? Sem problema nenhum. Certo? Mas não usa a expressão recepção. Recepção é uma expressão mais específica para uma questão que eu acabei de explicar há pouco. Eu não vou entrar muito nesse detalhe. Mas vamos lá. O que significa o tratado ou convenção entrar no nosso ordenamento, né, como equivalente ou emenda constitucional? Alguém consegue me dar, né, a importância disso? O que pode, né, já que esse tratado entra como emenda constitucional, qual a importância desse tratado dentro dessa pirâmide? Né? Exato, Sandro. Ele entra com status de Constituição, de norma constitucional. Né? E aí, veja que legal. Tem uma lei muito antiga aqui em vigor no Brasil, né, digamos, anterior, inclusive, a esse tratado entrar em vigor, que dizia uma coisa: quando o tratado entrou na forma, né, equivalente à emenda constitucional, ganhou status de Constituição, se verifica que essa norma inferior, ela está, né, contra o tratado. Quem é que está errado aí, o tratado ou a norma infraconstitucional? A norma, né? E vou mais além, né? Estou vendo que vocês pegam bem legal. Como você caracteriza essa norma infraconstitucional? Essa norma é o quê? Se ela está contra o tratado que tem status de Constituição. Exatamente. Certo? Então, vamos deixar claro. É inconstitucional. A emenda 45 de 2004, que alterou esse parágrafo 3º, entre outras alterações, ela não mudou a pirâmide keynesiana. Por que não, professor? Porque só tem Constituição e norma infraconstitucional. Mas, professor, e os tratados que entram? Entram como Constituição. Então, são considerados Constituição. Entenderam isso? Eles são materialmente Constituição. Então, a pirâmide não mudou. Eu tenho Constituição e tenho as demais normas, não mudou nada, certo? Antes da gente prosseguir, né, vamos só para um detalhe importante nesse parágrafo 3º. Para que esse tratado ou convenção de direitos humanos seja considerada equivalente à emenda constitucional, ele tem que ter um procedimento diferenciado de um tratado normal ou é a mesma coisa? Resposta, lendo o parágrafo 3º. O que vocês acham? Né? E aí já adianto, né? Como seria esse procedimento diferenciado? Né? Então, a pergunta que está aqui, né? Ele tem que ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional, né? Vamos lembrar? Senado e Câmara dos Deputados, ok? Em 2 turnos. Professor, o que é votação em 2 turnos? É isso, ó. Votação em 2 turnos. O Senado vai votar, a Câmara vai votar, não necessariamente nessa ordem, tanto faz. Dependendo da situação, muda, né? Então, normalmente começa na Câmara, né? Depois o Senado. Mas, enfim, votam as 2 casas, aprovou. Tem que votar de novo as 2 casas. São 2 votações, certo? E o quórum para que a votação, né, seja considerada como aprovada. O quórum
é qualificadíssimo, né? É 3/5, né? 3/5. O prazo, Jean, é regimental, certo? Me parece que não pode ser, né, no mesmo dia, mas eu não tenho certeza não, é prazo regimental. Eu ainda não vi ninguém alegando nada em relação a isso, então eu acredito, né, que eles resolveram isso de forma tranquila. Mas voltando para cá, então, perceba, né, é complexo o processo legislativo, porque é igual o de emenda, né, o que o legislador, se é para entrar como se fosse emenda, né, tem que passar pelo mesmo processo da emenda, porque perceberam que esse é o processo da PEC, né, esse procedimento de votar nas duas casas, em 2 turnos por 3/5, é o procedimento da PEC. Né? Então, é por isso que tratado ou convenção entra com característica constitucional. Ele tem que atender, pelo menos, a forma mais rígida de alteração da Constituição que foi estabelecida. Certo? Aí, veja, né? Isso aí gerou até problemas na doutrina, mas hoje já está pacificado. O Congresso, quando aprova um tratado normal, sempre foi assim. Esse tratado, quando é aprovado, ele sai na forma de um decreto legislativo. Se o Congresso aprova esse tratado aqui, ele vai sair na forma de uma PEC? Ou vai sair na forma de um decreto legislativo? Digam aí. Né? Então, isso deu muita polêmica, mas a resposta é: não mudou. É um decreto legislativo, continua sendo, certo? Porque se fosse PEC, né, quando fosse aprovada aí, o presidente não poderia falar mais, né? Porque PEC não vai para o executivo, certo? Então, o que acontece, né, é que é um decreto legislativo e vai para a ratificação necessária ainda do presidente da República. Ok? Então, para que o tratado ou convenção entre no Brasil como Constituição, precisa disso, se ele tratar de direitos humanos. E aí, pessoal, se esse tratado ou convenção versa sobre direitos humanos, mas na hora de submeter esse procedimento, não consegue ser aprovado de acordo com esse procedimento. Né? É aprovado, em vez de ser por 3/5, é aprovado por 2/5. Mas é aprovado. O que acontece com esse tratado ou convenção? Vamos começar pelo mais simples, né? Estou vendo que vocês estão afiados, virado na mamona, viu? Meu xará ali mesmo está fazendo honra ao nome Sandro, né? Tá de parabéns. Então, o que acontece? Nós, né, se esse tratado aí, ele não for aprovado com esse procedimento, mas é aprovado, esse tratado não entra como norma constitucional, certo? O Sandro está corretíssimo, mas a gente chega já já naquela resposta ali. Isso, né, eu lembro para vocês, é 2004, né? Não foi aí que foi mudada a emenda 45, né? Então, nessa época aí, quando o tratado ou convenção não era aprovado, ou os tratados ou convenção que eram anteriores e com certeza não foram aprovados, porque não tinha 2 turnos, né? Votação de decreto é um turno só, por maioria simples. Então, sabe que todos os tratados antes dessa data não atenderam isso aí. Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando eu falo em direitos humanos, existe um tratado internacional em vigor que é considerado a maior carta, a carta mais importante de direitos humanos no mundo. Né? Vamos ver, estou gostando dessa turma afiadíssima, né? Vamos ver se vocês sabem qual é esse tratado de direitos humanos que está em vigor internacionalmente, ele está internalizado no Brasil, que é considerado, né, a maior referência, né, de um tratado de direitos humanos no mundo. Você sabe o nome? Rapaz, eu vou dizer.
Quando eu não vier para aula, eu vou botar esses caras para dar aula no meu lugar. Não precisa nem de fazer constitucional mais. Né? Muito bem, essa turma está afiadíssima. Isso me empolga. Mas a galera que não está afiada, né? 2 observações. Aproveitem a motivação para estudar, né? E 2, não se preocupem, porque eu vou dar o básico do mesmo jeito. Então, é esse tratado mesmo aí de São José da Costa Rica, de São José da Costa Rica. Né? E lá nós temos coisas importantíssimas, como a Declaração de Miranda, né? Então, assim, vamos nas perguntinhas. Vocês sabem o que é a Declaração de Miranda? Quem assiste filme americano sabe o que é. Né? O que a polícia faz quando prende alguém em flagrante no filme americano? Isso, né? Essa é a Declaração de Miranda. Obrigatoriamente informar ao preso dos direitos dele de ficar em silêncio, de não produzir prova contra si próprio, certo? Isso está lá no Pacto de São José da Costa Rica. E, né, sem maiores delongas, tem uma coisa que está lá no pacto também. Ninguém pode ser preso por ser depositário infiel. Né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é mais uma carta, né? Ela não é um tratado. Ela é importante, um importante documento, mas ela não é uma norma jurídica. Né? Eu colocaria ela mais como um referencial teórico, mas não jurídico, certo? Voltando para cá, nós temos, né? Vocês já ouviram falar em depositário infiel? Né? Antes que vocês pensem aí, né? Não é aquele cara que tem um depósito de construção e traiu a mulher, não é disso que eu estou falando, não. Doutor? O depositário infiel que eu estou falando, na verdade, ele se refere, né? Vocês vão ver, acho que em Direito Civil 3, que é contratos, vocês vão ver aí o contrato de depósito, né, em que uma pessoa se compromete a receber um bem de outro, guardar esse bem e devolver o bem nas mesmas condições ao final. E existe, né, isso normalmente é por um contrato entre as partes, convencional, né, entre partes, mas existem casos legais de depósito. Então, por exemplo, né, no processo civil, após, lá na fase de execução, o devedor não pagar após o prazo que é citado para pagar, né, o oficial de justiça vai lá na casa desse devedor e penhora bens para que esses bens paguem pela dívida. E aí, o que acontece? Veja que legal. Digamos que tem lá uma prensa de 10 toneladas no quintal do cara, né? Não tem mais nada que presta, é tudo bem de família que não pode ser penhorado. Não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas tem uma prensa de 10 toneladas, né? E o que o oficial faz? Opção A, bota nas costas e leva para o depósito. Opção B, deixa lá mesmo, né? Faz um termo de depositário e faz o próprio devedor assinar e falar, olha, isso aqui está penhorado. No dia da venda aí no leilão, na asta pública, você tem que apresentar isso na condição que está aqui hoje, né? Então, é a opção B, né? Eu não vou nem dar corda para esse negocinho que já está acabando no nosso horário. Então, a opção B, né? Tem que apresentar. Chega lá no dia da asta pública, não é que o devedor conseguiu dar um sumiço na prensa de 10 toneladas e ninguém acha, né? Então, esse fato aí se tornou um contrato de depósito. E esse devedor é um depositário infiel, porque não apresentou o bem quando foi determinado, né? E nossa Constituição, né? Aí veja, sai direito civil, vamos para a Constituição. Nossa Constituição, especificamente no artigo 5º, permite, são os 2 únicos casos no direito brasileiro previstos na Constituição,
em que alguém pode ser preso por uma dívida civil, né? Porque vocês sabem que no direito civil, quem responde pela dívida é o patrimônio do devedor. Nunca o próprio devedor, como acontece naquele livro, O Mercador de Veneza, certo? Nunca é o próprio devedor. Então, vamos lá, né? Mas no Brasil tem duas exceções, em que a própria pessoa responde pela dívida, e responde com a restrição da sua liberdade, com prisão, né? Então, pai, não dá nem para fazer suspense. Quando eu olho aqui, já está respondido, mas eu gosto disso, viu? Só que o nome que está lá não é isso, né? Qual é o nome certinho que está lá? Quais são os dois casos em que cabe prisão civil? Né? Só agora eu vou passar a ser mais rigoroso para vocês responderem direito. Mas Hilton já acertou, né? Só acertar o nome. Inadimplemento... Eita, caraca, agora botou para lascar. Né? Bastava inadimplemento de pensão alimentícia, né? E fez até melhor do que eu. E o outro caso é de depositário infiel, certo? São esses dois casos. Então, gente, em 2008, não, antes de chegar em 2008, né, os bancos começaram a se aproveitar desse instituto, da possibilidade de prender alguém por dívida civil, e conseguiram, através de um lobby, né, aprovar leis federais que permitiam a utilização do Instituto do Depositário Infiel para dívidas comerciais comuns, né? Então, vocês já ouviram falar em contrato de alienação fiduciária, de reserva de domínio, né? Que é quando a gente compra um carro parcelado, vocês já viram lá no documento que fica alienado fiduciariamente, né? Aquela lei ali, ela diz que se você não pagar, né? Se você não pagar, o banco, além de lhe cobrar, né, pode determinar a busca e apreensão do bem. Eu estou falando de um carro, mas pode ser qualquer bem. Busca e apreensão do bem. Chega lá para pegar o bem não aparece, né? Você sumiu com o carro. O banco pode pedir sua prisão por ser depositário infiel, né? Então aí o que acontece? Aí já foi um abuso, né? Ah, professor, o senhor defende o cara que dá um sumiço no carro? Não estou defendendo isso. Eu estou dizendo que essa medida excepcional da pessoa responder pela dívida e não o seu patrimônio, ela está fugindo do foco e sendo usado como instrumento, né, para que o capital busque a sua receita e não nessas situações excepcionais de processo civil, de direito civil e etc. Certo? Então, em 2008, isso foi para a dívida de cartão de crédito, é o patrimônio que responde. Não existe essa possibilidade, né? Não existe essa possibilidade da pessoa responder, não. Certo? Então, se a pergunta é sobre a prisão, não existe prisão para esse caso, não. Aí, paga o patrimônio. Aí, se você está questionando se a dívida é justa ou não, aí tem que se levar isso ao judiciário, né? Até porque é melhor hoje em dia, né? Menos pior, não é melhor, não recomendo para ninguém, agiota do que cartão de crédito, né? A maior armadilha é você parcelar a sua conta do cartão de crédito, né? Dá mais de 100% de juros ao ano. Então, normalmente, as pessoas estão conseguindo judicialmente chamar, né, a administradora para negociar ou estabelecer judicialmente um valor menos agiota, né? Porque é isso que está acontecendo. Então, né, a questão da pensão alimentícia, se o devedor não justifica o não pagamento após executado para a prisão, ou justifica, a justificativa não é plausível, cabe a prisão, sim. Né? Não é automático, não. Ela é última ratio numa medida atípica, certo? E eu posso falar isso com tranquilidade, que eu trabalho numa vara de família e sucessões, certo? Então, além da parte extrajudicial minha, que é ambiental, né, e outras também, eu também trabalho nessa parte aí, uma vara com família e sucessões. Mas, enfim, voltando para cá,
Em 2008, chegaram no STF alguns questionamentos, né, dessa prisão do depositário infiel. E o STF veio com uma decisão ninja. O que é uma decisão ninja? Ela não tem muita lógica, essa decisão, mas ela é pacífica, né? E a gente tem que entender essa decisão. A decisão do STF foi assim, olha, Tratado Internacional e Convenção de Direitos Humanos, a Constituição está aí no parágrafo 3º, disse que é importante, tanto que se for aprovado com esse quórum, né, vira Constituição, ok? Beleza, né? E se não for aprovado, né, com esse quórum? Porque no caso concreto que chegou no STF foi qual? Pacto de São José da Costa Rica, que proíbe prisão de depositário infiel, que está materializado num decreto, né, porque lembra como o tratado vira norma no direito brasileiro, e era uma lei complementar, se não me engano, que trata da alienação fiduciária. Né? Então os bancos, inclusive, estavam alegando que a lei era hierarquicamente superior ao decreto. Então o STF disse, olha, não existe hierarquia que está se colocando. Na verdade, o tratado e a Convenção Internacional de Direito Humano, se ele entra com esse core, com esse processo, ele é a Constituição. O Pacto de São José da Costa Rica, por ser anterior, né, não obedeceu esse procedimento. Então, não entra como Constituição. Aí é que vem a pegadinha do STF. Não entra como Constituição, mas por ser tão importante, né, e não mudar pelo fato do quórum não ter sido atingido, fica abaixo da Constituição, mas acima de todas as demais normas. E aí cria o conceito, né, que foi falado, deixa eu ver quem é o azedo aqui, supralegalidade. Já perdi. Né, alguém falou aí a palavra supralegalidade. Então, esse tratado ou convenção entra como norma supralegal. E aí nós vemos a dimensão surgir em 2008 do STF alterar a pirâmide kelsiana. E a pirâmide kelsiana no Brasil, ela passa a ser assim, ó. Tom, 3 gomos. Nós temos, né, nesses 2 gomos de cima, tratados e convenções sobre direitos humanos. Né? Se esse tratado ou convenção de direitos humanos é aprovado na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, 2 turnos nas 2 casas, por 3/5, ele entra como Constituição. Né? E aí, norma que descumpra ele, ela padece de que vício de validade? Digam aí. Nesse tratado que atende o parágrafo 3º de direitos humanos e que entra como Constituição, se uma norma infraconstitucional estiver contra ele, né, Sandro está correto, é inconstitucional essa norma. Mas se esse tratado ou convenção de direitos humanos não atende o parágrafo 3º, ele não entra como Constituição. Mas pela decisão de 2008 do STF, entra como norma supralegal, aqui no gominho no meio. Ó. E a norma infraconstitucional que desobedece ele sofre de que vício? Né? Não é possível que vocês vão saber a palavrinha. Essa é pegadinha mesmo, né? Só quero ver. Sandro está correto, mas a palavra não é essa, certo? É ilegalidade mesmo, Sandro. Mas a palavra que se usa é outra, né? Há um vício de convencionalidade, que é controle de legalidade. Você não está errado, não, certo? Mas só para falar tecnicamente, há um vício de convencionalidade, né? Veio de convenção. Então, nós temos hoje no direito brasileiro, no plano vertical, né, que é da validade, em relação às normas infraconstitucionais, controle de constitucionalidade em relação à Constituição e controle de convencionalidade em relação à norma supralegal. Professor, como é que o senhor começa essa disciplina com isso? Gente, sistema jurídico, né? Qual a importância disso? Qualquer norma que eu vá interpretar, eu tenho que ver se ela atende os tratados de direitos humanos em vigor, seja pela supralegalidade ou pela constitucionalidade. Né? Perceberam? Importantíssimo. E para fechar o raciocínio hoje, né? Vamos lá. E se esse tratado ou convenção
não versa sobre direitos humanos. Ele entra no gomo A, Constituição, no gomo B, supralegal, ou no gomo C, geral? No C, né? Porque aí não tem nada a ver com o parágrafo 3º, certo? Então, percebam que legal, tratado ou convenção de direito humano, depois que passar pelas 3 fases do processo, pode entrar como Constituição, como norma supralegal ou como norma infralegal. Né? E eu estou vendo gente preocupada, professor, esse material tem que estudar. Gente, eu não vou cobrar isso de vocês. Né? Eu só estou discutindo que isso é importante. Né? E percebam que isso é importante porque isso é uma ferramenta teórica para que eu compreenda o direito como sistema e possa depois resolver situações da vida concreta. E tem uma situaçãozinha que a gente vai estudar em civil, que é importante essa visão, certo? Então, assim, é importante que vocês entendam, não se preocupe com cobrança. E eu estou falando aqui, está gravando, ó, isso não cai em prova da nossa unidade, certo? Essa aula toda é só para mostrar a vocês o sistema. O importante é que vocês estejam entendendo isso. E quem não esteja, que pergunte, né? Então, vamos lá, pessoal. Olhe só algumas consequências dessas coisas todas que eu coloquei, né? Porque talvez alguém não tenha parado para se perguntar. Fala, professor, olha que inflação legislativa que vai ter. Isso foi em 2008, a decisão do STF. Foi em 2004, o parágrafo 3º. Ou seja, de 2004 para cá, todo tratado internacional que atender esse quórum entra como Constituição, né? Entra como Constituição. Então, a minha Constituição não é só aquele código que eu tenho que chama Constituição. Constituição é mais do que isso. Agora, são todos esses tratados. E aí vem a minha perguntinha, falo já, viu, Eduardo? Mas a resposta é não, né? Tratado, se for tratado internacional sobre direito, ele tem que ser público, né? Agora, se você der outro nome a tratativas, né, de Guerra Fria, etc., não vai ser tratado, né? A não ser que seja uma convenção, alguma coisa entre 2 países, para alguma coisa muito específica. Mas se for uma norma jurídica, né, característica da norma jurídica é publicidade. Eu acho difícil uma norma jurídica ser sigilosa. Isso fere, né? Porque uma norma jurídica tem função de estabelecer como as condutas na sociedade se comportam. Como as pessoas vão seguir a norma se ela é secreta? O que vai ser secreto é um projeto, né, uma tratativa, mas não é jurídico. Então, voltando para cá, gente. A minha questão básica é essa. De 2004 para cá já passaram 16 anos que essa norma está em vigor. Quantos tratados vocês acham que foram aprovados na forma aí do parágrafo 3º do artigo 5º? Se é que foi aprovado algum. Ah, professor, não me interessa não. Para que eu quero saber disso? Gente, concurso de direito, né? Nossa amiga aí que já fez algum concurso de direito, deixa eu contar uma coisa para vocês. Qual vocês acham que é uma matéria que é mais cobrada em concurso de direito? Constitucional, né? Então, quando eu vou estudar norma constitucional, eu tenho que estudar a Constituição, né? E perceba, a Constituição agora não é só a Constituição, são esses tratados também. Então, eu tenho que saber que tratados são estes, porque eles vão ser cobrados no concurso de vocês. Perceberam a gravidade da coisa? Se abre a porteira aí, né? Constituição vai ser o catálogo telefônico de São Paulo. E aí vocês estão fritos, né? Por isso que essa pergunta é importantíssima. Vamos responder? Olha como é fácil responder a pergunta de vocês. Vocês concordam que essas normas que atendem o parágrafo 3º, elas têm uma importância enorme no nosso sistema jurídico atualmente? Sim, porque elas são Constituição. Tanto é verdade, né, e fica a dica, né? Para quem não sabe ainda. Professor, eu quero consultar a legislação. Site do Planalto, se for federal, certo? É a fonte oficial,
é a fonte atualizada e é onde você vai encontrar a informação fidedigna, certo? Então, eu estou aqui na Constituição do site do Planalto, olha o que eu tenho no cabeçalho. Emenda 91. Por que tem essa emenda 91 aí, professor? Não é porque o nosso legislador, a técnico, ele fez, né, uma boa coisa para a gente, só que não. O texto desta emenda não altera a Constituição, mas é norma constitucional. Então, perceba, não está na Constituição a norma que está dentro dessa emenda. Então, essa emenda ela tem norma dentro dela que eu tenho que ler, né, para entender o que é uma Constituição. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, atos decorrentes do disposto no parágrafo 3º do artigo 5º, né? Aqui estão todos os tratados e convenções que atendem o artigo 5º. Vamos lá? TOEM. Ele está me mostrando um decreto legislativo. Galera, decreto legislativo me interessa. Quando eu vou estudar um tratado, só se for historicamente que o decreto me interessa. Mas o que me interessa mesmo é a norma cogente. Num tratado, para valer no Brasil, eu procuro o quê? O decreto legislativo, que é lá do Congresso, ou eu procuro o decreto, que é do Executivo Federal? Me digam aí. Eu procuro o decreto, que é do Executivo. Decreto legislativo, ele não é cogente. Lembram que eu falei da professora de engenharia ambiental? Né? Ela passou um livro para a gente, em que o autor, que também é engenheiro florestal, ele se baseava nas normas dos decretos legislativos para falar dos tratados ou convenção. Veja que erro gravíssimo, né, num trabalho científico. E por que esse erro grave? Eles não consultaram ninguém formado na ciência jurídica para avaliar isso. Então, vamos lá. Isso não me interessa, certo? O que me interessa é o decreto. Tem um decreto de... Né, eu vou pela ordem. O primeiro foi esse, ó. Né, aquele de 2018. O primeiro que atendeu foi em 2009. É o Tratado de Nova York. Né, e ele versa sobre pessoas com deficiência, certo? Então, esse é o primeiro decreto que atendeu aquele parágrafo 3º. O decreto legislativo é o que aprovou no Congresso isso. Né? E o segundo decreto foi em 2018, 9 anos depois, 2 anos atrás, que também é sobre pessoas com deficiência. É o Tratado de Marrakech, só que é deficiência visual, certo? Ou outras dificuldades para ter acesso a texto impresso. E esse decreto legislativo, ele diz respeito ao de Marrakech. Eu vou entrar no decreto legislativo só para mostrar para vocês porque ele está aqui. Ele está aqui, né, para mostrar que foi aprovado, né, na forma, ó, fica aprovado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ou seja, seguiu o procedimento que tinha lá, o Tratado X. E entra em vigor na data dessa publicação. É só isso. Aí eu vou para o tratado. Né? Eu vou pegar o primeiro tratado aqui, que é esse. Né? Aí ele explica que o Congresso aqui, eu nem preciso do decreto legislativo, aqui já tem o histórico. Ó. O Congresso aprovou, por decreto legislativo, número tal, no procedimento do parágrafo 3º. Né? E aí vai... O Brasil aprova, certo? O decreto entra na data da publicação e olha, né, o que é norma constitucional no Brasil que vocês não sabiam. Que, por exemplo, diz que não existe, né, absolutamente incapaz por deficiência mental, por exemplo. No Brasil, eles não são automaticamente considerados absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. Isso vai afetar a nossa primeira parte de direito civil. Mas, olhe, o tamanho desse rapaz, olha, eu vou passar aqui mais rápido, né, para ver. Só foi um tratado, mas olha o tamanho dele.
Isso tudo é norma constitucional agora, viu, pessoal? Né? Então, isso aí pode cair em concurso também, fiquem sabendo, certo? Isso aí atende ao parágrafo 3º lá do artigo 5º. Então, voltando para a nossa pirâmide de Kelsen, hoje está assim no Brasil, certo? Eu sei que a gente acabou passando muita coisa hoje, mas, né, como eu disse, meu foco primeiro é que a gente tenha sempre visão sistêmica, sempre esteja comparando o direito civil com outras disciplinas. Vou tentar pegar como base disciplinas que vocês já fizeram, como Penal 1, por exemplo, né? E as que estão fazendo com os outros professores, para a gente sempre estar fazendo essa ligação, para mostrar para vocês que a gente tem que aprender tudo, né? Interligando tudo, porque aí você pode ter aplicação prática, certo? Para quem teve muita dificuldade, mas quer, né, ter uma visão melhor disso, lembrando que isso vai ser dado em outras disciplinas, eu recomendo o livro de Constitucional, né, de Pedro Lenza, né, um livro bem simples, e ele fala lá de como ficou essa questão aí que eu acabei de falar. Professor, isso é constitucional, não estou muito interessado. Não, fique à vontade. Como eu disse, eu não vou cobrar de vocês isso, né? Mas, assim, aqueles que querem adquirir ferramentas para entender o direito, assimilar mais fácil as coisas, né? E depois poder aplicar isso aí na vida profissional e de concurseiro, isso aqui é o caminho, tá certo? Gente, a gente vai terminar a aula por hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí da primeira aula nossa. Na próxima aula, fiquem tranquilos que a gente vai entrar no direito civil, finalmente, né? Então, porque isso aqui é coisa para fazer suspense mesmo, mas a gente chega lá no direito civil, tá certo? Mas eu quero mostrar para vocês, eu acho que esse é o ponto mais importante da aula de hoje, desde a explicação do plano de aula, que o importante é que a gente tenha a mente aberta, que o importante, né, que eu queira aproveitar o tempo que eu estou aqui para que eu aprenda, para que vocês possam no futuro falar, poxa, professor, né, na verdade, eu me senti motivado, eu consegui lá atender aos objetivos, né, e aí saibam que vocês vão me fazer muito orgulhoso, né, cadê os saques? Né, os saques é o seguinte, infelizmente, né, falando assim, de forma bem rebuscada e jurídica, essa desgrama aqui desse MIT, ele distorce o som dos saques, né? Porque ele tem um filtro automático aqui, que quando você coloca os saques com playback, ele baixa o som. Então, o saques entra, aqui fica legal para mim, né? Modéstia à parte, mas para vocês chegam como um cachorro sendo estrangulado, certo? Então, assim, eu não vou queimar meu filme com vocês. A gente acerta um outro dia aí, e eu faço uma live no YouTube, né? Aí eu dou uma palhinha no YouTube, no Instagram, aí dá para tocar um pouquinho. A gente marca um outro dia aí, tá bom? Né? Até fala assim, ó, vou transmitir no YouTube agora, a gente sai daqui e vai para lá, tá bom? Gente, obrigado, prazerzão, né? Eu quero dizer que estou gostando muito dessa turma, muito aluno afiado, né? Quem não tá, não fique triste, certo? Porque o que esse povo está acertando aí é coisa de gente formada em direito, certo? Então, estou vendo que tem gente aí que está já afiadíssima estudando para concurso. Saiba que, né, o meu objetivo é amplificar a capacidade de vocês. E daquela galera que está formando a base ainda, né, o meu objetivo é estar aqui à disposição para a gente trabalhar essa base, certo? E sempre que tem alguma coisa importante, eu falo, olha, isso aqui, né, isso aqui vocês têm que saber da disciplina, né, e aí eu posso avaliar depois, mas eu não estou muito preocupado com avaliação, não. Eu estou mais preocupado com isso aqui, né, que a gente consiga transmitir bem e que vocês consigam receber uma informação que seja útil para vocês. Tá bom? Boa noite para vocês e até a próxima.